De volta com o Correio Debate aqui no estúdio, a gente está conversando com a juíza da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Virgínia Gaudêncio, ela que é responsável pela fiscalização da propaganda de rua. A produção também alertando que aquele sistema Pardal já está no ar, né, para receber denúncias do Ministério Público. Essas denúncias de campanha de rua de forma irregular também são aceitas no Pardal? Sim. Mas existem alguns requisitos, né? Primeiro, ele não permite o anonimato. A pessoa precisa se identificar e, caso queira, pede que seja resguardada a sua identidade. Mas para o aplicativo, ela tem que se identificar. E ela tem que além de dizer quais os fatos que considera irregular, juntar fotografias. Hoje em dia, isso é bem fácil de acontecer. Fotografias, vídeos rápidos, né? Vídeos. Então, a partir daí é que se verifica se há possibilidade de apuração. Né? Isso daí pode desencadear uma advertência ou seguir o processo até se levar ao Ministério Público para aplicação de penalidades. Essa identificação é para que não ocorra falsa comunicação de crime, não é? Sim, exatamente. Quando não havia essa determinação, existia muito aquele denuncismo. Assim, Fake news. Que na época não se chamava disso, mas era. É notícia falsa, né? Trabalhando no interior, a gente verificava muito isso, assim, e era por telefone, no cartório, aquelas denúncias anônimas e colocando, assim, a Justiça Eleitoral, que nessa época já está tão assoberbada, né, para ir de um lado para outro, para averiguar coisas que muitas vezes nem existiam. É porque também quem faz a falsa comunicação do crime pode responder uma ação, né? Exatamente. Então, às vezes, agora as pessoas têm mais responsabilidade com relação a isso. Agora também, Hermes, não é só o Pardal. O eleitor, a pessoa que deseja fazer uma reclamação, ela pode se dirigir ao cartório eleitoral, será tomado por termos, declarações, mas contanto que leve também, assim, fatos que sejam possíveis de gerar algum processo, né? Não é simplesmente aquela picuinha. Fazer, né? Denúncia por fazer, né? Então, pode se dirigir ao cartório e também lá será tomadas providências. Quer dizer que tem que ter alguma coisa que seja prova fática, não é? Sim. Que faça com que a justiça investigue de repente, né? Sim. Isso aí, tal. Eu falei de eventos, claro, eventos às vezes são muitos deles realizados de forma fechada, né? Ambiente fechado. Isso foge da alçada da fiscalização de propaganda de rua. Mas fica aquele ambiente ali na frente do estabelecimento, né? Da casa de show, do clube, onde está sendo realizado aquele evento, aquela movimentação. E às vezes tem exagero, atrapalha trânsito, deixa muito barulho na vizinhança. A essa parte do lado de fora, aí sim cabe fiscalização. Sim, normalmente nós comunicamos à Polícia Militar, a CEMOB, para que veja, porque independente de uma infração eleitoral, mas existem crimes também que são cometidos, e a perturbação do sossego, o uso de som alto, tudo isso também é passível de punição na esfera comum. Certo. A senhora disse que até agora tem pouco trabalho, os candidatos estão se comportando de uma forma geral, poucas denúncias. Mas quantas denúncias já foram recebidas lá na 76ª Zona? Nós tivemos, que gerou algum tipo de apuração, nós tivemos uma representação. Uma representação. Que já está sendo decidida. Mas sem citar nomes, a senhora poderia dizer se foi da chapa proporcional majoritária? Foi da majoritária. Da majoritária, certo. Mas, e tivemos, assim, reclamações que não geraram outros procedimentos, muitas são arquivadas de plano, porque a gente verifica que não configura alguma infração eleitoral. Tá. E constatada a irregularidade, a denúncia que foi feita, verificada a realmente veracidade desse fato, aí qual seria o encaminhamento? Passaria pelo julgamento da sua lavra primeiro e depois se o representado ele poderia recorrer ao TRE? Sim, mas inicialmente a gente, vamos supor, se tratando de uma propaganda irregular, que ela está posta de maneira irregular, nós determinamos a retirada ou o conserto dessa propaganda e o que normalmente
os candidatos atendem às determinações e fazem. Mas caso haja o descumprimento, o processo é remetido ao Ministério Público e daí pode vir a aplicação de uma multa, a aplicação de uma penalidade. Certo. Só me atualize, doutora, porque os nossos legisladores, eles são craques nisso. Modificam em toda eleição, modificam a legislação eleitoral. Ainda é permitido aqueles famosos outdoor, colagem na parede, essas coisas de fotos, de mensagem de candidatos? Pois é, o outdoor não é mais permitido. Só que a gente vê algumas pessoas querendo se utilizar do efeito outdoor, que é o quê? Por exemplo, nas casas é permitido o adesivo de até meio metro quadrado. Então, o que é que algumas pessoas fazem? Juntam os adesivos de meio metro quadrado e formam quase um outdoor. Um mosaico, né? Então, isso daí também não é permitido. Ok. Doutora Virgínia, queria agradecer sua participação aqui no Correio Debate, essas informações. A gente vai conversar sempre, sim, como a senhora disse, aos poucos, com a proximidade das eleições, a temperatura deve se elevar, tomara que não, tudo transcorra normalmente, até porque para ter pouco trabalho lá na 76ª zona, eu sei que tem muito trabalho por lá, mas foi um prazer lhe recebê-la aqui. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho sempre muito importante esclarecer a população sobre esses pontos. Com certeza, até porque para que ninguém cometa esses delitos aí, né? Isso. Obrigado novamente.